Olá, nós vamos falar hoje um pouquinho sobre tinturação na chita, um tecido que a gente está trabalhando com ele e ele tem algumas características que são diferentes do tecido comum que se usa para tinturação. É claro que existe muita gente fazendo tinturação, mas eu vou passar para vocês um segredo básico de como você trabalhar o seu tecido sem se preocupar de que ele vá soltar tinta ou de que ele vá manchar quando ele tiver contato com outro tecido. Aqui nós vamos precisar então alguns produtos. Vamos direcionar a câmera para cá para vocês verem. Um pedaço de chita, aqui eu cortei um pedaço de 30 centímetros pela largura inteira do tecido. Isso é só um teste. Mas a receita que eu vou passar para vocês é para 1 metro de tecido linear, pegando o metro completo da chita. Então vamos supor que a gente tem 1 metro de chita para tingir. Você vai precisar de sal grosso, 1 colher de sopa cheia de sal grosso, 1 colher cheia da tinta que você vai escolher. No caso desse tecido, nós vamos optar pelo marrom. Usar o amarelo com o marrom para modificar o tecido. Vinagre, às vezes as pessoas usam. Não é muito da minha prática de usar o vinagre, mas você pode acrescentar se você quiser. Se você não tiver o sal grosso, você pode substituir. Neste caso, você substituiria com 4 colheres de vinagre, caso você não tenha o sal grosso. Então é isso. Tecido, a tinta que você vai usar do Tintol, não importa qual a marca, mas precisa ser Tintol para tintura em algodão, que você vai ler no rótulo. Se tiver só sintético, não vai servir, não vai dar o mesmo resultado. É um borrifador que a gente vai precisar usar também e o material para poder medir. Então vamos para o primeiro passo. Uma panela velha, claro, porque se ela manchar, você não tem problema. Eu geralmente uso só para essa utilidade mesmo, só para fazer tingimento. Se você tiver uma panela de cerâmica ou de vidro, você pode usar, mas geralmente a gente só usa aquele utensílio para esse tipo de coisa. Em uma panela eu vou colocar 3 litros de água. Essa canequinha aqui cabe 1 litro. Nós vamos colocar 3 medidas de água. Lembrando que é para 1 metro de tecido. Às vezes pode parecer que é muita coisa, muita água, mas é porque o tecido tem que ficar todo mergulhado nessa tintura. Tem 3 litros de água e nós vamos deixar ferver. Enquanto isso, vocês vão preparar o tecido e separar com a tinta. Eu vou falar um pouquinho dessa combinação de cores para vocês. Então, é uma proposta de fazer a tintura do tecido da seguinte maneira. O que me interessa aqui mostrar para você é mudar o tom do fundo da chita. Porque você vê, ela tem uma cor muito bonita, mas é uma cor muito agressiva. É primário, é amarelo com vermelho e verde. Então, quando eu mudo a cor, eu dou uma outra linguagem para o tecido. Ele fica com um outro visual. Vamos chamar que ele fica mais contemporâneo, ele fica mais nobre, fica mais sofisticado. Aí é você quem vai decidir. E tudo vai depender da sua composição. A receita que eu estou te passando, ela não é uma receita exata sempre. A quantidade de Tintol que eu vou usar, você vai decidir pelo tom que você quer acrescentar. Se você quiser mais escuro, você aumenta o Tintol. Se você quiser o tom mais claro, você vai diminuir a quantidade de Tintol. Essa é uma receita básica que eu vou fazer. Então, lembrando, o amarelo com marrom, ele não vai ficar uma cor nem amarelo nem marrom, ele vai ficar um cerâmica, né? O vermelho, ele vai deixar de ser vermelho, porque se você misturar marrom com vermelho, ele vai ficar uma cor bem mais forte do vermelho. Um vermelho mais para tijolo.
No verde, o que você acha? Vai ficar um verde meio terroso, muito escuro. Esse tom de verde vai modificar, o branco vai ficar marronzinho. Então, quando você escolher o tecido, você tem que ver que combinação que você vai querer. Se for um amarelo com rosa, você vai ver que o rosa vai modificar a cor. Então, você tem que pensar e dosar sobre isso. Não existe uma receita pronta, como eu disse. Para esse aqui, o que eu estou mostrando é como mudar o fundo do tecido. Para o amarelo, eu sempre digo o seguinte: amarelo a gente usa os tons verdes, a gente usa os vermelhos, usa os laranjas e os marrons para fazer essa modificação da textura. Se eu fosse usar um tecido azul, eu mudaria. Eu já não usaria marrom no azul, porque não vai fazer muito efeito. No azul eu usaria os tons lilás, os tons violetas, os azulões e usaria os verdes também. Então esse é o primeiro princípio. E você precisa praticar e fazer um estudo particular, individual, de como é essa combinação de cores. A água está fervendo, os 3 litros. Vou abaixar o fogo. E vou retirar meio litro de água. Vou apagar a água. Em meio litro eu vou acrescentar agora o Tintol. Então, em meio litro de água que eu tirei daqueles lá dos 3, eu vou colocar 1 colher cheia do Tintol. Usando sempre uma espátula que você não vai usar para outra coisa, não vai cozinhar com ela nem nada. A tinta fica marrom, não dá para você ver aqui. Vamos diluir ela bem aqui. E vamos ao pouco voltar com ela para cá. Ficou toda marrom. Sobrou alguma coisa lá, diluiu todo lá no fundo. Deixar ela aqui. Botar ela para ferver mais um pouquinho. Fogo baixo. Enquanto isso, eu vou pegar o tecido. Uma coisa que você vai fazer com o tecido é mergulhar ele no tecido para poder molhar ele todinho aqui na torneira, ó. Não precisa tirar a goma, mas ele tem que ficar todo encharcado, ó. Lembrando que a receita que está na panela seria para 1 metro de tecido. Então, provavelmente ele vai ficar um pouco mais escuro. E você vai mergulhar e vai apagar o fogo. Nesse processo, o seu tecido vai ficar no mínimo 1 hora. Olha, a cor já está modificando, ó. Então, ele vai ficar 1 hora de molho aqui nessa água de tintura, sempre cobrindo todo ele, ó. Ele não pode ficar para fora para você ter o efeito por igual. Se eu quiser tingir um outro tecido onde eu use o marrom e usar a mesma tinta, eu posso colocar aqui. Qual cor que combinaria aqui dentro? Se eu tiver um tecido de fundo rosa, eu posso usar o marrom. Se eu tiver um tecido de fundo vermelho, eu posso colocar aqui dentro. Um de fundo laranja também. Agora, se eu colocar um azul aqui no marrom, não vai ficar bonito. Se eu colocar um tecido de fundo lilás, não vai ficar bonito. Olha, a cor já vai estar ficando mais amarelado, mais ocre, ó. O objetivo é ficar esse tom. Que depois eu vou mostrar para vocês a cor que é o ideal dele ficar.
Vamos deixar ele aqui 1 hora. Ou, um segredo, se você tiver que fazer outra coisa e tiver que sair, pode deixar ele aqui que não tem problema também. Ah, passou de 1 hora, não tem problema. Ah, eu esqueci, ele ficou 2 horas, também não tem problema. O que você vai ter que observar é que na hora que você tirar o tecido, se ele ficou manchado ou não. Então, esses primeiros minutos é importante que você mexa o tecido. Ainda não terminou. Vamos deixar aqui esse tempo necessário e não terminou o processo. Colocando água na bacia para preparar a água de sal, onde ele vai ficar, aonde é o segredo para não soltar a cor e ela não perder a textura e o tingimento do tecido, né? Para não perder a naturalidade das cores e nem o brilho também da cor. E o mais importante, para ele não manchar. Então, você pode comprar na marca do Tintol, tem um tubinho branco que está escrito fixador de tinta de Tintol. Eu vou ensinar para vocês a fazer um fixador caseiro que tem muito mais garantia do que aquele. Porque aquele lá você vai, toda vez que você lavar o tecido, você vai ter que usar aquele fixador. Esse aqui você não vai precisar. Você vai pegar 1 colher de sal grosso e colocar na água. Enquanto o tecido está lá em 1 hora e pouco, lá dentro da panela, o sal grosso está se dissolvendo aqui, ó. E eu falei com você que se você quiser e não tiver o sal grosso, na hora você pode substituir com vinagre. Eu não gosto, mas é uma dica que eu tô dando a você. Então, misturou. Então, o tempo que eu deixei aqui foi de 1 hora. Eu gostei do resultado, ó. A cor vai ficar uma cor ocre, como eu estava pretendendo mesmo. Mas a gente só vai ver o resultado mesmo quando ele estiver seco. Então, o que eu vou fazer? A água ainda está muito quente. Eu vou pegar o tecido, escorrer e vou passar rapidamente na água para esfriá-lo. Ó. Só para tirar o esfriamento. Você vê que o tempo lá, aqui no fundo, não está escorrendo tinta dentro da pia, ó. Ó, já não tem tinta escorrendo, porque fixou bem. Eu vou levar isso e mergulhar aqui dentro. Dentro dessa mistura de sal, ele vai ficar aqui mergulhado e você vai esquecê-lo aqui por algumas horas. Eu gosto muito de fazer isso no final da tarde ou à noite, e deixo até de um dia para o outro, porque ele vai ter um resultado que quando você terminar, que você for recolher, você vai ver que a sua água vai continuar branca. Ela não vai estar manchada. Não vai sair mais tinta alguma. O pano fixou toda a tinta. Eu deixei o tecido, que o fundo é amarelo e o tom vai ficar ocre. Eu deixei ele aqui. E tá de molho, que eu vou tirar ele só depois de um tempo. E aqui eu vou mostrar para vocês um que eu já fiz desde cedo e usei uma outra forma de fazer essa tinturação. Olha a cor. Ele era amarelo e eu usei vermelho. E ele me deu um resultado coral. Só que você vai ver contra a luz que ele tem manchas. Essas manchas foram feitas com o propósito de marmorizar o tecido. Ó, a cor dele é essa aqui, porque ele vai ser usado para uma outra coisa. Provavelmente eu vou usar ele para fazer uma toalha, alguma coisa assim. Terminamos de fazer todo o processo da tinturação. Ela já foi estendida para secar e o resultado
É esse aqui que você está vendo. O marrom sobre o amarelo, que deu essa cor ocre. E agora você tem um tecido pronto para ser trabalhado. E qual é o processo seguinte? Só após essa tinturação é que você vai fazer a impermeabilização, que eu ensinei, que está no PDF. E depois da impermeabilização que você vai fazer a texturização, se você vai usar em cima do acrilon, se você vai usar em cima do TNT ou se você vai bordar ela pura. Aí a decisão vai ser sua de qual é o trabalho que você vai querer. Então o pano já está pronto. Vou mostrar para você. Esse daqui é o mesmo tecido, é a mesma estampa, a orquídea tá aqui, só que o fundo dele é vermelho. A chita era vermelha original. E eu usei a mesma tintura marrom. Então você vê que onde era amarelo ficou marronzinho, aonde ficou branco. Ela tá um pouco lilás, porque eu dei um pingo de tinta vermelha no meio, só para poder dar uma modificada. E ela deu esse resultado. Então, tinturação de tecido, de chita principalmente, é uma coisa que eu gosto muito. Esta aqui foi tinturada também com marrom, que você vê aonde era branco ficou um tom amarronzado, aonde era o amarelo também ficou com o tom ocre. Acri era o amarelo original, que ó, o amarelo original aqui. Então ele ficou ocre, que é a cor da tinta. Onde era o branco, ele deu um outro tom. E eu mostro para vocês esse tecido aqui pronto em uma almofada, que já está pronta para venda, para entrega de um cliente. Com ponto, usei inclusive 2 pontos muito simples, só um ponto atrás e um ponto cheio, para poder adiantar o trabalho, ficar leve, ficar um trabalho clean, ficar um trabalho limpo. Porque o que me importa aqui é mostrar o tecido tingido e o efeito que ele dá. Se você olhar, você não vê que é uma chita. Ele lembra o tecido de estofamento mesmo, de algumas lojas de luxo. Vou mostrar algumas combinações para você. Este aqui, um tecido vermelho, o fundo da chita totalmente vermelho. E qual a cor que eu usei? Eu usei o lilás, mais para violeta do que o lilás clarinho, é o roxo que a gente chamaria, né? Usei numa medida que aonde ficou, onde era branco, ele sobressaiu com o lilás, o verde modificou e o vermelho ele deu essa cor mais forte. Também deu um resultado muito bonito. Esse aqui é a mesma coisa, usei também o lilás. O fundo dele era bem claro, era um rosa muito clarinho, que não me agradava muito. No amarelo e onde era branco originalmente do tecido, ele ficou lilás, o resultado que eu queria. Aqui a mesma coisa. Esse era um amarelo e que eu usei o violeta. O violeta no amarelo, olha como ele ficou. Ele ficou um verde mostarda, um verde pistache. Então tem essas combinações que eu falei. Com fundo amarelo você usa os violeta, os lilás, usa verde, usa vermelho e usa marrom. Então são essas as cores que ficam mais bonitas. Você pode até testar outras cores, mas a meu ver ela não dá um resultado tão bom quanto dá. Esta aqui é uma outra experiência. O tecido original dele é verde. Vocês devem conhecer esse tecido. Não é o mesmo tecido, mas seria um tom de verde como esse aqui. O que eu coloquei nele? Eu coloquei um vermelho bem forte, que aonde era vermelho ele ficou mais vermelho, aonde era branquinho ele deu um tom róseo, aqui ele deu uma misturada e o verde subiu com o vermelho, né? Este
tecido, o fundo dele é preto. E as flores dele, todas elas eram azuis e com tons de amarelo. Eu joguei o roxo, o violeta nele. Então no azul, o violeta subiu, ficou mais azul marinho, aonde era bem claro ele ficou no violeta que eu queria, e o vermelho ele deu esse tom alaranjado. Então o que eu aconselho é você fazer uma experiência e não precisa pegar 1 metro de tecido para poder fazer. A experiência você faz o seguinte: você tem vários tecidos, corte um pedacinho de tecido de cada um deles, das cores, faça a tintura do marrom, faz a preparada do marrom e coloca todos os pedacinhos que você quer dentro daquela tintura. Depois você anota. Aquela estampa ficou de tal jeito, qual é a estampa que te agradou mais? Mesma coisa você vai fazer, uma tinta verde e vai experimentar os tecidos. Só experimentando que você vai ver o resultado. E não importa qual a mistura, ela sempre vai modificar a chita e sempre vai dar exclusividade para o seu tecido. Eu espero que você tenha gostado muito da experiência e agora é só você fazer o que eu disse, é fazer a experiência de impermeabilizar e depois você texturizar e criar o produto que você deseja. E aproveitar e dar uma dica para você. Quando você não prepara a tinta, ocorrem defeitos. Então os defeitos pode ser que o cliente não vai perceber, mas importa que você perceba. Esse aqui deu falha aqui, você vai perceber que deu falha aqui, deu falha aqui, deu falha aqui, aqui deu falha, perto da borboleta. Quando eu falo falha, ele ficou manchado o tecido. Isso ocorreu porque eu coloquei dentro da tinta, mexi 1 minutinho, fui lá e deixei lá sozinho e fui fazer outra coisa. E me esqueci, eu não estava me dedicando a fazer aquilo que eu tinha me proposto. Então, quando você vai fazer a tinturação, se dedique aquele tempo a fazer correto. Esse tecido, ele não está perdido. Eu vou fazer uma tinturação novamente, mas eu vou ter que pensar qual a cor que eu vou usar para recuperar essas manchas e dar uma outra tonalidade a ele. Um beijo e até nosso próximo encontro para poder passar mais um segredinho para você.